abençoe. É isso. Bom, gente, vamos lá. Vamos, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Vamos fazer uma oração, mais um Orando Juntos hoje. Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Te agradeço por esse momento tão especial, tão maravilhoso. Te agradeço por mais esta oportunidade de orar e também de orar junto com pessoas que querem verdadeiramente sentir tua presença. Em nome de Jesus, te agradeço pela reforma protestante. Sim, Pai, se ela não tivesse acontecido, o mundo certamente seria bem diferente do que é hoje. E então te agradeço muito. Obrigado a Deus pelas pessoas que estão ouvindo, assistindo, aquelas que assistirão, toma-as em tuas mãos, abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Uma das coisas que a reforma protestante fez, e isso realmente é inegável, foi que a reforma protestante valorizou o texto sagrado. Sim, tá? Valorizou o texto sagrado. Os reformadores tinham um desejo de ver os reinos, os habitantes dos reinos, né, lerem o texto na sua própria língua nativa, né? Porque o texto estava na mão, né? O texto bíblico que eu falo estava nas mãos da elite, nas mãos do clero, nas mãos dos nobres, e olhe lá, né? E o texto era em latim. Então, por exemplo, John Wycliffe mesmo, lá já no século, bem lá recuado, lá no século XIV, John Wycliffe, por exemplo, lutou para ter os ingleses tivessem texto na língua deles, né? Assim também fez Lutero, que marcou a literatura, a gramática do solo germânico, né? Lutero também fez isso. Logo no início, né, por volta ali de 1521, 22, né, ele começa a tradução do Novo Testamento, usando os manuscritos, os melhores manuscritos que chegaram da Europa depois que o Império Bizantino foi invadido pelo Império Turco-Otomano, que era muçulmano, né? Então, muitos manuscritos foram para a Europa. E claro, e também a gente não pode esquecer um humanista extraordinário, especialista na área de línguas, como o grego, Erasmo de Roterdã, que fez a versão do Novo Testamento em grego, e depois ela foi traduzida. E também não podemos esquecer a questão da invenção da imprensa. Alguns dizem aperfeiçoamento da imprensa, da prensa, que fez com que se multiplicassem as ideias dos reformadores. Bom, é muita coisa, mas é só para dar uma ideia aí como eles amavam o texto. E também não pode esquecer também de William Tyndale, que morreu, foi executado justamente por amor ao texto sagrado e desejando ver todos os ingleses ter o texto ali na língua deles, né? Isso emociona, isso, eu não sei como, né, não valorizar a reforma protestante. Eu não sei como, mas tudo bem, tudo ótimo. Falando isso, eu tenho obras nessa área, né? Eu tenho Reforma Protestante, está lá em cima, Reforma Protestante, a Revolução, né? Tem também História do Cristianismo no Ocidente. Bom, gente, mas vamos lá. É que eu fico empolgado quando falo da Reforma Protestante. Mas vamos ao texto aqui. O verso 48 diz assim: responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Quer dizer, olha bem, olha o desrespeito, o absurdo dos judeus, né, esses religiosos, chamarem Jesus de samaritano e de ter demônios, né? De samaritano é uma maneira para desprezar mesmo, de ter demônios, misericórdia. É algo realmente absurdo, impensável, mas infelizmente isso é possível, né? Os seres humanos são terríveis, são maus, tá?
E se fizeram isso com Cristo, o que eles podem fazer comigo e com você? Se chamaram Jesus, se disseram que Jesus tinha demônios, o que pode acontecer comigo e com você? Meu Deus! Tá? É fé no Senhor e seguir e avançar, tá? Bom, aí os religiosos aqui, no caso Jesus, replicou os religiosos e disse: eu não tenho demônios, pelo contrário, honro meu Pai e vós me desonrais. E Jesus foi enfático, ele disse: eu não tenho demônio. Ele não mexeu na questão dos samaritanos, que chamaram-no de samaritano, ele não mexeu nisso, né? Porque não era a questão mais importante ali, mas a questão dele ter demônios. E ele, então, ele repreendeu, disse: eu não tenho demônios, vocês estão me desonrando. E uma coisa simples: quem desonra um filho, desonra o pai. É simples assim, é a lógica simples. Quem desonra o filho, desonra o pai, tá? E se estavam desonrando Jesus, estavam desonrando o pai. Então não é possível ter ligação com o Pai sem, infelizmente, ter ligação com Jesus Cristo, tá? Não tem. Se alguém quer ter ligação com o Pai, ele tem que primeiro amar o Filho, ele tem que primeiro honrar o Filho para que tenha essa ligação com o Pai. Senão ele nunca terá ligação com o Pai. Só chega ao Pai por meio de Cristo. Sem ele não há nenhuma possibilidade. É isso que a Bíblia ensina. Bom, gente, não vou demorar mais, porque eu já fiz vários comentários aqui, mas vamos lá, vamos orar ao Senhor neste momento, em nome de Jesus, tá bom? Deus, muito obrigado por estar aqui, eu te agradeço por esse momento tão importante, mais uma vez te agradeço pelo o dia comemorado, o dia da Reforma Protestante. Muito obrigado pelos teus servos que lutaram, que sofreram, que morreram, ó Deus, para que nós tivéssemos liberdade religiosa e tantas outras coisas. Deus, muito obrigado por tudo. Tu és bondoso, maravilhoso. Tome cada vida em tuas mãos. Eu rogo a ti, tome cada vida em tuas mãos. Abençoe a família, abençoe o casal, abençoe, ó Deus, cada pessoa que te busca com sinceridade, em verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Beleza, então, valeu. Deus abençoe. Se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, tá? Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Cristo Jesus. Grande abraço, fique com Deus.